Olá, jovem jurista. Aqui é o professor Ronaldo Bastos. E no vídeo de hoje eu quero trazer mais uma decisão do informativo 1080 do STF, última decisão desse informativo, que é sobre o pagamento de pensão, pagamento de benefício de aposentadoria por invalidez para pessoa com deficiência mental. O caso é o seguinte: existe uma pessoa com deficiência mental e ela tem o direito a receber, em alguns casos, o benefício de aposentadoria por invalidez. E aí, algumas leis estaduais, esse é o tema, o recurso extraordinário 918.315 do Distrito Federal, tema 1096 da repercussão geral, algumas leis estaduais, no caso a lei do DF, uma lei distrital, ela só concedia, só entregava esse benefício de aposentadoria para o curador dessa pessoa com deficiência mental. Isso chegou ao Supremo. Vamos ver qual foi a tese fixada pelo Supremo. Seguinte: a enfermidade ou doença mental, ainda que tenha sido estabelecida a curatela, não configura por si elemento suficiente para determinar que a pessoa com deficiência não tenha discernimento para os atos da vida civil. Bom, o que a gente tem que entender aqui é a modificação que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e antes dele, tratado que tratava dessa questão da pessoa com deficiência, que tem status de emenda constitucional, ocorreu no ordenamento jurídico brasileiro, né? A gente tinha uma distinção muito clara, a gente ainda tem essa distinção, mas está cada vez menor, entre incapacidade civil relativa e incapacidade civil absoluta. Existiam vários casos de incapacidade civil absoluta. Hoje, o Estatuto da Pessoa com Deficiência reduziu essa incapacidade civil absoluta para os menores de 16 anos. Todos os outros casos foram revogados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, sob o seguinte pressuposto: que o fato da pessoa ter deficiência, ser uma pessoa com deficiência, isso não inviabiliza por si só a prática de atos da vida civil, ou seja, isso não gera uma presunção que esta pessoa não tem capacidade para exercer por si só os os atos da vida civil. Antigamente existia essa presunção, porque tratava-se a deficiência a partir de um conceito médico, a partir de um conceito médico. Hoje a deficiência é tratada a partir de um conceito legal. Qual é a definição? Legal, um conceito social e não um conceito médico. Qual é a definição de deficiência hoje, atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro? Deficiência é aquela pessoa que tem um problema prolongado, que as legislações tratam em 2 anos, em que esse problema ou esta limitação, em contato com os obstáculos que ele encontra na sociedade, ele não permite que essa pessoa com deficiência exerça em pé de igualdade os seus direitos. Então veja que a gente sai de um conceito médico de pessoa com deficiência, em que era uma pessoa que precisava de auxílio necessariamente, para um conceito social. Por que social? Porque não é só a deficiência física ou mental que caracteriza uma pessoa com deficiência. O nível dessa deficiência vai variar de acordo com os obstáculos que essas pessoas encontram na sociedade. Obstáculos de ordem física, como, por exemplo, obstáculos arquitetônicos, prédios que não têm rampa, como, inclusive, obstáculos atitudinais, pessoas que agem com preconceito em relação a essa pessoa com deficiência e inviabiliza que essa pessoa goze dos seus direitos em pé de igualdade com as outras pessoas, em relação às outras pessoas. Então, nesse sentido que surge o tema do capacitismo. Eu trouxe no slide para vocês
um trecho do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 6º, que vai dizer o seguinte, olha, a deficiência, diz o artigo 6º, não afeta a plena capacidade civil das pessoas. Veja que é apenas uma representação dessa mudança que eu estou explicando para vocês. No sentido de que é preciso analisar o caso concreto para saber o nível de limitação que uma pessoa com deficiência vai ter. Ela não afeta a capacidade civil das pessoas, dessa pessoa com deficiência. Inclusive, a pessoa com deficiência, ela pode se casar, ela pode exercer direitos sexuais e reprodutivos, ela pode exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, ela tem o direito de orientar o seu planejamento familiar. Olá, Ricardinho Paraíso, jovem jurista, meu tocador de baixo preferido. Ela pode conservar sua fertilidade, ela pode exercer o direito de família, enfim, o fato de ser uma pessoa com deficiência não vai influenciar na capacidade civil dessa pessoa, ou seja, na capacidade que essa pessoa tem de exercer por si só os atos da vida civil. E aí a gente avança no Estatuto da Pessoa com Deficiência e a gente vai ver o seguinte, artigo 84, parágrafo 1º, vai dizer assim, ó, quando necessário, isso é importante, quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. Ou seja, a curatela é aquele instituto em que a pessoa com deficiência vai ser representada por uma pessoa que tem, digamos assim, capacidade plena para exercer os atos da vida civil. Veja que hoje em dia, apenas excepcionalmente, a pessoa com deficiência estará sujeita ao instituto da curatela. Só se houver comprovada necessidade. É um instituto excepcional. Excepcional. Saudade de você, Ricardinho. É um instituto excepcional, a curatela. Por exemplo, temos o instituto da tomada da decisão apoiada. Tomada da decisão apoiada, quando a pessoa com deficiência elege duas outras pessoas ou mais para lhe auxiliar na tomada das decisões da sua própria vida. Então, o fato de ser uma pessoa com deficiência não implica incapacidade civil. Isso tem tudo a ver com o que eu disse no início da explicação desse julgado, no sentido de que saímos de um conceito médico, em que a deficiência é um problema médico, para ser um problema social, de modo que é a sociedade que tem que ser receptiva em relação a essa pessoa com deficiência. É a sociedade que tem que se modificar, e não o deficiente que tem que superar inúmeros obstáculos para exercer com igualdade os seus direitos. Beleza? Então, o Supremo parte desse pressuposto, só que está o pressuposto legal, normativo, nos tratados internacionais, pela qual o Supremo vai enfrentar essa questão. Então, vai dizer o Supremo, no caso concreto, a norma distrital impugnada, ao exigir a figura do curador para viabilizar o pagamento do referido benefício, que é a aposentadoria por invalidez, além de não observar a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, no que diz respeito à teoria das incapacidades, contraria a sistemática estabelecida no Código Civil e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ou seja, essa ideia de que o fato da pessoa ter deficiência não a torna capaz por si só para a prática dos atos da vida civil, cuja compreensão, vai dizer o Supremo, não conduz ao entendimento de sujeição de toda pessoa com deficiência mental à interdição e, por conseguinte, à curatela. Continua o Supremo. Nesse contexto, não basta a constatação da enfermidade ou deficiência mental para efetivar-se a interdição, pois é imprescindível que a pessoa a ser tutelada não possua o necessário discernimento para os atos da vida civil. Então, é inconstitucional, por ofensa aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, norma que prevê o pagamento de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental somente ao curador do segurado, condicionado à apresentação do termo de curatela, ainda que provisório. Ou seja, para a pessoa com deficiência exercer um direito, que seria esse benefício da aposentadoria por invalidez, ela teria que ser interditada. Quando o ordenamento jurídico agora, tanto o Código Civil, quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência, quanto a Convenção das Pessoas com Deficiência, estabelece que
a deficiência não torna a pessoa incapaz por si só. Incapaz por si só, não é algo automático. De modo que, se você exige que a pessoa seja interditada para receber esse benefício, você está contrariando, inclusive, tratado internacional com status constitucional. E aí a gente pode rever a tese que foi fixada. A enfermidade ou doença mental, ainda que tenha sido estabelecida a curatela, não configura por si elemento suficiente para determinar que a pessoa com deficiência não tenha discernimento para os atos da vida civil. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse último julgado do informativo 1080 do Supremo Tribunal Federal. Até uma próxima. Valeu!